processando aqui, acho que vai começar. Beleza, começou. Oi, Eric. Pode falar, Eric. Liguei aí o microfone e fale que acho que é melhor. Ah, sim, tudo bem, sua garganta tá ruim, sem problema. Tá, mas você quer falar alguma coisa? Ou era só isso mesmo? Eita, Jorge. Beleza, Eric. Só Tá, pra dizer que eu tô pessoal, enganando. Minha garganta tá lascada aqui, não podemos falar não, tá? tá certo. Obrigado, pessoal. Pessoal, a Bárbara também tá entrando aqui. Pessoal, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre as avaliações de vocês. Não sei se vocês já tiveram alguma reunião essa semana com algum professor sobre as avaliações, mas assim, eu queria conversar com vocês sobre os resultados. Eu tenho alguns resultados aqui de avaliações, não foram todas as avaliações de vocês não estão 100% corrigidas ainda, mas já dá para ter uma noção que faltam uma ou duas questões para eu corrigir. Então, tem alguns probleminhas aí que teve no processo de avaliação de vocês, e eu queria conversar com vocês sobre isso, para a gente também poder melhorar esse aspecto aí, né, da avaliação. Tá. Primeiro de tudo, eu quero que vocês falem qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram no processo de avaliação. Não só, eu tive dúvida na questão tal, mas eu quero saber, assim, se vocês acharam muito difícil interpretar a prova, ou se vocês acharam que a questão tinha algo que vocês nunca tinham visto, alguma coisa que vocês acham que ficou fora de contexto, assim. Me digam aí quais foram as impressões de vocês para eu ter mais ou menos noção. Interpretar, né? Tá. Mas assim, teve algum ponto que vocês pensaram na hora da prova, de, tipo, não vou conseguir fazer isso aqui, tá muito difícil, ou alguma coisa para eu ter mais ou menos ideia do que tá acontecendo? Ó, eu tô aqui com a página da turma de vocês aberta aqui no plural, da avaliação de vocês, né? Aí, assim, teve umas questões que o aproveitamento da questão foi muito baixo mesmo, tipo, beirando os 10% da questão. Tipo, é muito pouco mesmo. Teve questões aqui que o aproveitamento foi 15, 20. Então, tipo, foi muito No ruim. meu caso, o aproveitamento foi zero. Pois é, você não fez a prova, né? Foi o Zé Vitor, né, que falou. Pessoal, E assim, o rendimento também, ele é afetado pelas pessoas que não fizeram a avaliação. Se você não fez a avaliação, aqui na minha média, ela vai ficar mais lá embaixo, né? Então, teve muita gente que não respondeu a prova. E aí é outra coisa também que eu queria saber. Você não respondeu a prova porque você não conseguiu, você viu a prova e não sei, achou as questões muito complicadas e não respondeu, ou você nem chegou a abrir a prova, enfim, me expliquem aí o que aconteceu para a gente poder trabalhar essa coisa. Não pode ficar assim, né? Pessoal, estou aguardando aí vocês darem alguma observação de vocês. Quem não fez a prova de jeito nenhum, quem respondeu zero questões da prova, nem abriu a prova, eu quero que você me diga se você for alguma dificuldade, alguma coisa, me explique aí para eu ter. vou lhe informar no privado, pessoal. Vou informar com meu filho no privado. Beleza, tá. Mas assim, quem respondeu a prova, quem respondeu todas as questões, mesmo sentindo dificuldade, tava quadro? Ah, tá, não tem como eu te enviar, não é meu, não. Sim, quem respondeu a prova 100%, né? Nessa
Quem é essa pessoa? RANF? É o Rafael? Pode Não ser sei. eu, né? Não? Não, tem. É tipo um boneco do Pac-Man, sei lá. Enfim, eu quero saber de você que respondeu a prova. Foi tranquilo responder? Eu até agora, deixa eu ver quantas pessoas me disseram. O Eric respondeu, Larissa, Hoje, a pra Ramona responder também. foi bom, pô. O negócio foi só pra tu corrigir mesmo. Tá. O Jorge também achou de boa, beleza. Pessoal, assim, o que é que eu notei bastante nas questões de vocês? Eu notei que vocês utilizaram a internet para pesquisar algumas respostas. Não, não todos, mas alguns usaram a internet para responder a prova. E aí veio muita informação aleatória na questão, tipo, coisas que não tinham nada a ver com o que a questão pedia. Né, Então, Gustavo? acrescentaram as coisas assim, acrescentaram as coisas que não tinha muito a ver com a questão. Então, tipo, se você perdeu pontos por isso, se você perdeu ponto em uma questão que você achou que a resposta estava fantástica, talvez seja por isso, porque você colocou coisas que não tinha a ver com a questão, né? Então, assim, foi um dos problemas que eu notei nas avaliações de vocês, tá? Então, assim, eu quero agora saber de vocês se teve alguma questão especificamente que você travou e você disse assim, essa questão aqui eu não consigo passar, dessa questão eu não vai para mim, tá? Ela tá travada. Teve alguma questão assim desse tipo? Se você não, se você não acha uma questão desse tipo, eu vou pegar então a média geral da turma. Vou pegar as questões que tiveram mais dificuldade aqui no sistema para a gente comentar essas questões, certo? A questão que ficou assim mais foi muito ruim mesmo o resultado foi a questão 6. Questão 6 está aqui. Deixa eu abrir aqui a questão 6. Eu vou tirar um print, eu vou colocar naquele quadrozinho para a gente poder conversar um pouquinho sobre ela. Ah, não, não. Copiar. Pessoal, eu vou transmitir aqui o quadro, vocês me dizem se vocês estão vendo por áudio, porque é aquela coisa, eu não consigo ver quando eu estou transmitindo na tela aqui o chat, tá? Vocês estão conseguindo ver? Todo mundo consegue enxergar? Beleza. Então vamos lá, eu vou ler aqui a questão com vocês, é a sexta questão da prova, e aí a gente vai comentar sobre essa questão, que na real ela é uma questão bem simples. Tá. A emissão de carbono tem preocupado a população mundial, que tem, na medida do possível, buscado métodos para diminuir os impactos causados por esta. Utilizando conceitos de ciclagem de carbono, explique como é possível diminuir a concentração desse componente na atmosfera. Pessoal, teve gente que acertou essa questão. Eu queria que vocês dessem a resposta de vocês para a gente comentar aqui, para não ficar só eu falando. Quem aí gostaria de falar qual é um método bem eficiente? Não está vendo nada, Eric? Consegue ver agora? Vixe, Maria. Então deve ser algum problema na tua internet aí. Os outros estão conseguindo visualizar o quadro? Sim, senhor. Tá. Então, você que respondeu sim, senhor aí, me diga aí, qual que você acha que é a resposta aqui dessa questão, da sexta questão? Vamos lá?
Espera, tô lendo. Diminuição das queimadas nas florestas tropicais é uma boa, João Ítalo. Eu concordo com você. Mas, é, sim, tá no rumo porque a gente está falando também de ciclo de carbono, né? As queimadas também interferem no ciclo do carbono. Mas uma bem mais simples que essa, uma coisa bem mais simples. Teve uma pessoa que, acho que mais de uma pessoa, inclusive, é, deu essa resposta aí, tipo, foi na lata. Larissa, Cardoso, você está escutando? Acho que você respondeu essa questão. Usar transporte público, sim, Eric, também vai diminuir a quantidade de carbono, né? A gente vai, no caso, diminuir a emissão. Mais alguém? Ramona? Não utilizar combustíveis fósseis também, sim, também vai diminuir a emissão. Mas tem um que é assim, o bem simples, e se você colocou ele, tipo, ele dava 100% da resposta. Usar biocombustível também, sim, diminui um pouco, né, a emissão de carbono, né? Mas ele também emite um pouco de carbono, que de origem animal, né? Diesel, hum, mais ou menos, Ramona, mais ou menos. Opa, a gente está chegando lá, não desmatar. Muito bem, Eric. Também, isso aqui vai evitar que aumente, né? Mas eu quero uma medida para diminuir o que já tem. Como é que eu posso diminuir o que já tem? Opa, aumentar a quantidade de árvores, certo? Então, pessoal, esse era o ponto que eu queria que vocês chegassem nessa questão aqui, ó. Como eu falei para vocês durante as nossas reuniões que a gente fez antes da avaliação, o ponto que o Enem vai explorar de vocês não é se você sabe é, o ciclo do carbono em si, né? Se você sabe as reações que ocorrem no ciclo do carbono. Ele vai querer que você faça uma associação desse ciclo do carbono com um problema ambiental, porque o Enem quer a aplicação desse seu conhecimento. Ele não quer que você simplesmente saiba um monte de fórmula, um monte de reação. Isso aí não é interessante para ele. O interessante para ele é que você saiba resolver um problema ambiental utilizando os conceitos de ciclagem do carbono. Então, ó, uma forma de você resolver aumentando. Peraí, que alguém está tentando entrar aqui na aula. Ó, aumentando a cobertura vegetal. Pessoal, o que é que as plantas utilizam para fazer fotossíntese? Elas utilizam gás carbônico. Elas vão então sequestrar o gás carbônico que está dentro do ar, né, que está dissolvido no ar, e vai utilizar para quê? Ela vai utilizar para fazer glicose, né, para fazer a glicose lá no processo de fotossíntese. Além disso, ela também vai fixar carbono. Em que ela vai fixar carbono? Na sua estrutura. As árvores, elas são estruturadas, as folhas, o tronco, a raiz, tudo é feito com base em carbono. O nosso corpo, ele é formado por carbono, né? Isso aí é a base das estruturas orgânicas. E aí vocês que estudam química orgânica melhor que eu, vocês sabem que na química orgânica a gente tem substâncias orgânicas são formadas também por carbono, né? Então, elas vão fixar o carbono que está dissolvido no ar, o carbono gasoso, né? E vão fazer com que ele se torne um carbono sólido na composição
da sua estrutura, né? Das suas proteínas estruturais. Então, se você colocou aumentar a cobertura vegetal, plantar mais árvores, qualquer coisa nesse sentido que seja de replantio, aumentar a quantidade de florestas, tudo isso aí está envolvido diretamente com o ciclo do carbono e está envolvido diretamente com a diminuição do carbono na atmosfera. Então, essas campanhas que tem para evitar desmatamento e para fazer reflorestamento são campanhas voltadas para diminuição da quantidade de gás carbônico que tem no ambiente, certo? Então, além de trabalhar com a emissão do carbono, né, a gente também quer diminuir a concentração desse componente na atmosfera. Então, além de diminuir a emissão, a gente também tem que pensar em reduzir o que já tem lá. Então, além de reduzir, além de eu evitar jogar mais, eu tenho que me preocupar com o que já está lá. Era essa a chave da questão que eu queria que vocês pegassem esse ponto, entendeu? Agora, todo mundo compreendeu essa questão depois dessa explicação? Tá. Então a gente vai passar aqui para a próxima questão que teve um aproveitamento um pouco abaixo do esperado, que foi a questão número 8. Vamos lá, questão 8. Eu vou também aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu tirar o print da questão para eu poder colocar lá no quadro. Vamos lá. A oitava questão, ela vai falar sobre inversão térmica. Pessoal, muita gente confundiu inversão térmica com chuva ácida. Os dois processos são atmosféricos, mas eles não têm tanto a ver assim um com o outro. Então, vamos lá para a parte que a gente fala sobre inversão térmica. Então, vamos ler aqui a questão. A movimentação das massas de ar acaba gerando correntes de convecção. Essa movimentação é um evento natural, mas que pode ser dificultado em algumas regiões em determinadas épocas do ano. Esse processo é chamado de inversão térmica. Explique como este processo pode prejudicar a saúde da população. E aí, pessoal, quem se dispõe a comentar sobre essa questão? Alguém tá falando aqui? Esse Gustavo, não é muito normal, né, o bichinho? Esse teu comentário aqui, tentando imitar o Tais, né? Eu entendi. Tu tem um probleminha aí. Ok. Mas tudo bem, a gente aceita. Eu quero saber, Jorge, é, dessa questão 8 aqui. Você consegue, Jorge, me explicar a questão 8? Explica aí, Jorge, a oitava questão pra gente aí. Dê aí seu parecer sobre essa questão. Vamos lá, Jorge. Dê aí o ar da graça. Bora, Jorge. Você não é tímido assim, não. João Ítalo, você quer falar? Pessoal, vocês não estão escutando? Faz hora que eu tô falando sozinho aqui. Tá.
Eu coloquei na prova que quando há uma frequência na mudança do clima facilita a proliferação de bactérias. Mais ou menos, João Vitor, mais ou menos. Não é exatamente por isso. Bárbara, você quer comentar a questão? Eu tenho esse problema, Gustavo. Eu tomo remédio, inclusive. Você quer, Bárbara, conversar sobre a questão? Tá desculpado. Vamos lá, pessoal. Eu preciso que vocês comentem aí. Deem aí um. Tava em dúvida, Bárbara. Tudo bem. Além do João Ítalo, alguém tem mais algum comentário a fazer sobre essa questão? Larissa Torres, você tem algum comentário, Larissa? Não? E a Larissa Vitória? Larissa Vitória, você está escutando? Ou você não está conectada 100% com a gente? Aumento de doenças respiratórias, beleza, Eric, mas como que essas doenças respiratórias podem ser agravadas pela inversão térmica? Tá, esse processo causa problemas, pois a poluição fica mais tempo nas cidades. Boa, Larissa, gostei. Tá indo no rumo. Ramona, concentrações de poluentes no ar, muito bem, estamos chegando perto. Ramona, algum comentário, Ramona? José Vitor, algum comentário, José Vitor? Não, José Vitor. Tá aqui ainda, José Vitor? Acho que o José Vitor está desconectado da nossa realidade. Mas tudo bem. Então vamos lá. Vamos aproveitar então aqui as questões, os pontos que o Eric e a Larissa fizeram comentários aqui. Tá, a gente tem o aumento de doenças respiratórias, processo causa problemas, pois a poluição fica mais tempo nas cidades e concentração de poluentes no ar. Pessoal, lembrem que a inversão térmica é quando existe a dificuldade de fazer as trocas gasosas, as trocas gasosas que eu falo das massas de ar, né? Vai haver aquela dificuldade da massa de ar quente subir e a massa de ar quente, a massa de ar frio descer. E aí vai ficar fazendo aquela massa de ar quente, que deveria estar embaixo, né? Aí vai ter a massa de ar frio e a massa de ar mais frio, que seria o normal. Na inversão térmica vai ocorrer o contrário, né? A gente vai ter uma massa de ar frio, uma massa de ar quente e uma massa de ar mais frio. Então, essas massas aí, elas vão ficar com muita dificuldade de fazer o processo natural de troca de gases, né? A troca de massas de ar. Então, a massa de ar frio, ela vai concentrar uma maior quantidade de poluentes naquela massa de ar. Então, as pessoas vão passar mais tempo respirando os poluentes que vão estar mais concentrados na massa de ar que está mais próximo da troposfera, né? Que é a parte que a gente está respirando, né? A parte mais próxima do solo. Então, como que a inversão térmica pode auxiliar no aumento de doenças da população? Porque as massas de ar frio que vão ficar mais próximas do local que a gente respira vão ter a maior concentração de partículas poluentes, né? Partículas de poluentes, a fuligem, maiores concentrações daquela coisa de fumaça, tudo isso aí vai ficar mais retida ali na massa de ar frio, né? Já que a massa de ar frio, ela tem uma menor agitação das moléculas, então realmente ela vai passar mais tempo lá por causa da diminuição da agitação das moléculas, certo? Então, não está incorreto o que a Larissa falou e do que o Eric falaram, só precisa ser um pouco mais complementar
essa resposta aí. Então, assim, teve muita gente que errou essa questão, teve, como eu falei, muita gente confundiu inversão térmica com chuva ácida. E são duas coisas diferentes. Então, a inversão térmica, ela vai sim causar problemas respiratórios, mas eu queria que vocês falassem sobre o processo da inversão térmica, né? Dizer que os poluentes iam ficar concentrados na massa de ar frio, que vai sair na massa onde a gente vai respirar, e por isso que vai aumentar os problemas respiratórios. Todo mundo pegou aí? Beleza. Deixa eu ver outra questão também que teve muito problema, a questão 10. Ah, a questão 10. A questão 10 foi. A questão 10 foi uma coisa assim. Eu acho que ninguém acertou 100% da questão 10. Eu considerei muita coisa da questão 10, mas. Deixa eu aumentar aqui. Todo mundo consegue ler aí a questão 10? Todo mundo visualiza na questão 10? Beleza. Então vamos lá. Questão 10 diz o seguinte: leia a tirinha. Aí tem uma tirinha aí que é Deus, né? E esse carinha aqui é o Adão. Aí Deus fala, o Adão fala, caramba, que água toda é essa? Aí ele fala, não sei. Aí ele olha, a terra tá derretendo, né? Tá vazando, a água vazou da terra. Aí tem aqui falando, Carlos Ruas usa diversas divindades em suas tirinhas para fazer críticas e demonstrar situações cômicas. É muito comum que esse autor critique ações humanas que causam problemas ao planeta. Usando conceitos ambientais, explique qual a possível explicação para o planeta ter vazado. Tá, aí teve muitas respostas nessa questão aí. Tá, 90% de vocês respondeu isso aqui, aquecimento global e derretimento das calotas polares. Muita gente respondeu isso mesmo. Tá errado? Não tá errado. 100% errado não está. Mas também não está 100% certo. Pessoal, imaginem aqui uma bola normal, essa bola de futebol. Vamos pegar aquelas bolinhas que o pessoal chama de bola de leite. Se você, não sei se isso é do tempo de você, mas o Paraíba distribui umas bolinhas bem pequenininhas assim. É bem molinha? Pois é. Imagine aí uma bolinha dessa, uma bolinha daquela. Como é que você, imagine que você encheu ela de água. Como é que você faria para a água sair de dentro dela? Na verdade, vamos melhorar um pouquinho mais a pergunta. Você botou água e você congelou a água dentro dessa bolinha. Como que você faria? Tiraria o bico dela. Por que, Jorge, que você tiraria o bico dela? Hein, Jorge? Por que que você tiraria o bico da bola? Não, aí sim. Aí entra no ponto. Isso, pronto. O João Ítalo falou aí um ponto importante. Colocaria no sol e tiraria o pito. Beleza, você colocaria no sol. E esse foi o ponto que vocês falaram bastante, que é o aquecimento global. E eu concordo com vocês. Essa parte aí está correta. Quem colocou aquecimento global recebeu uma parte da questão que está correta. Mas tem outro problema ambiental que a gente comentou que provocaria o vazamento. Qual seria o problema ambiental que causaria esse vazamento aí? Muito bem, Eric. Mas ninguém colocou furo na camada de ozônio. Eu achei que era a questão que estava mais simples, que todo mundo ia lembrar disso daí, porque a gente falou tantas vezes do furo na camada de ozônio, que eu achei que todo mundo ia lembrar.
do furo na camada de ozônio. Pessoal, os dois problemas ambientais relacionados com essa tirinha aí é o aquecimento global e derretimento das geleiras, né? Causado também pelo furo na camada de ozônio. Era só isso a questão todinha. Não tinha muito mistério. Então, pessoal, foram esse tipo de coisas que aconteceu na prova de vocês que me deixou um pouco preocupado com essas questões que eu considerei até simples, né? Mas que eu vi que vocês tiveram dificuldade. E era sobre essas coisas aí que eu queria conversar com vocês nessa reunião aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui que eu vi que teve muita dificuldade. Deixa eu ver. Questão 10. Já falou da questão 4? Não. Questão 3. A questão 3 também não foi muito bem. Ah, sim. Vamos lá. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Vou tirar aqui um print da questão 3 para eu colocar lá no quadro para mostrar para todo mundo. Tá, eu vou aqui aumentar aqui. Todo mundo está enxergando aí, né, a questão? Por favor, mandem áudio porque eu não estou escutando. Ou eu não estou vendo vocês falando que sim ou que não. Então, se vocês estiverem vendo, por favor, mandem via áudio aí para mim, para eu saber que vocês estão enxergando. Estão enxergando ou estão dormindo? Tô. Tá, muito obrigado, pessoa, que eu não sei quem é. Tá, ok. Então vamos lá. Tem aí uma campanha publicitária. Pessoal, esse tipo de questão aqui é bem comum no Enem, viu? Eles colocarem uma imagem e alguma coisa assim para vocês interpretarem a questão. Tá, então o que é que está dizendo aí? Observe a campanha publicitária abaixo. A campanha se refere ao fato da preservação da Amazônia, colocando a floresta como o pulmão do mundo. Contudo, sabemos que a produção de oxigênio pela floresta amazônica não é superior à quantidade produzida pelas algas marinhas. Mesmo assim, não podemos ignorar o fato da Amazônia ser uma parte muito importante para o equilíbrio dos ambientes. Explique a relação deste bioma com a diminuição dos efeitos do aquecimento global. Essa daqui teve assim umas coisas muito boas respondidas, mas também teve umas coisas bem que eu não sei muito bem o que vocês quiserem dizer com aquilo, mas tudo bem, vamos por partes aqui, como faria Jack o Estripador, e não jogando as coisas como faria o Alexandre Nardoni. Tá. Tá falando aqui que a Amazônia, ela não é necessariamente o pulmão do mundo, né? Isso aqui é um apelo publicitário, a gente já falou sobre isso mais de uma vez nas nossas aulas. Então, isso aqui todo mundo está careca de saber que a Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia não é responsável pela maior quantidade de oxigênio. Isso aí são as algas unicelulares que vivem lá no ambiente marinho. Tá, mas a questão também fala que isso aqui não significa dizer que a Amazônia é muito importante para o equilíbrio do ambiente. Pessoal, nesse tipo de prova aqui, nesse tipo de prova, fica muito fácil para vocês responderem a questão. Por quê? Porque vocês estão estudando aquele assunto. Então, sempre que vocês veem uma questão na prova, quando vocês estão estudando o assunto, é porque é daquele assunto.
No Enem, esse tipo de questão se torna um pouco mais difícil. Por quê? Porque o Enem engloba tudo, ele engloba todos os assuntos. Então, fica meio difícil de você filtrar qual é o assunto que ele está querendo abordar, certo? Mas, assim, você encontrou isso aqui no Enem, numa prova de ciências da natureza, você vai levar para o lado ambiental, primeiramente, né? Porque é o que a gente foca mais na parte de ciência da natureza, a parte ambiental, e os problemas que estão envolvidos com essa parte ambiental. Se isso estiver numa prova de ciências humanas, provavelmente eles vão pegar mais a questão do bioma, a questão da característica dos biomas, enfim, isso vai depender muito da prova que você está vendo, né? Se você estiver na prova de ciência da natureza, como é o caso dessa questão aqui, que é uma questão de biologia, vocês vão relacionar essa parte do bioma, vocês vão relacionar a questão bioma com os efeitos do aquecimento global, ou seja, vocês vão relacionar o bioma com o problema que está relacionado a esse bioma, não é característica do bioma, certo? Muita gente colocou características do bioma, mas não era isso que era para ser colocado, era para ser colocado por que que esse bioma auxilia na diminuição dos efeitos do aquecimento global. E aí isso vai cair perto daquela questão que a gente acabou de falar, né? Sobre o ciclo do carbono. Pessoal, a Amazônia é uma área de grande cobertura vegetal. Se é uma área de grande cobertura vegetal, como que ela vai atuar no ambiente? Ela vai atuar como um sorvedouro de carbono. Você precisava colocar sorvedouro de carbono? Não, não precisava colocar esse nome, sorvedouro de carbono. Mas você poderia colocar, ela vai atuar absorvendo carbono atmosférico e diminuindo a quantidade. Por quê? Porque esse bioma possui uma grande cobertura vegetal. Grande parte da região norte e uma parte da região nordeste é coberta totalmente com o bioma amazônico. Então, essa grande região norte, que é a região norte do Brasil é uma das maiores do Brasil, ela serve para diminuir a quantidade de carbono que está disponível no ambiente. Então, tipo assim, como que o desmatamento da Amazônia afeta isso? Quanto menos árvores, menos a gente vai conseguir, a floresta, no caso, né? Vai conseguir absorver carbono e mais carbono vai ficar disponível no ambiente de fora, no ambiente externo. Então, essa questão aqui era uma questão para você falar sobre absorção de carbono. Era só isso, era uma questão muito parecida com aquela outra. Só que no caso aqui, eu queria que você relacionasse com a Amazônia. A Amazônia é um local onde tem árvores de grande porte. Árvores de grande porte vão absorver o quê? Muito carbono, porque elas vão precisar de muita energia para se manter viva. Então, como as árvores lá têm grandes altitudes, né, grandes tamanhos, elas vão precisar de mais carbono. Era só isso que você precisava colocar nessa questão de absorção de carbono. Como lá tem árvores de grande porte e absorver mais do que uma floresta que tem árvores de pequeno porte. Só isso. Só essa besteira. Mas, tudo bem. Conseguiram entender agora o que é que a gente deveria falar nesse tipo de questão? Os outros entenderam? Quem ainda está aqui na reunião? Beleza. Tá. Pessoal, então assim, essas questões aí são questões que foram bem básicas e que a gente precisava comentar sobre elas antes da gente continuar o assunto, porque eu preciso que vocês peguem esse assunto agora para a gente poder continuar falando, porque o próximo capítulo e o capítulo depois desse, né, a gente tá estudando, no caso, o capítulo de hidrosfera e o próximo vai ser de solos. Então, todos esses capítulos de ambiental, eles estão relacionados. Então, tipo, quando você entende a parte do ar, a parte que a gente fala sobre a atmosfera,
e você entende a parte que a gente fala sobre hidrosfera, ela vai ajudar que você entenda a parte sobre litosfera, que é a parte de solos. Se você deixar passar isso, você vai ter dificuldade mais na frente. Então, eu preciso que vocês me deem uma garantia de que vocês estão pegando bem essa parte aqui. E assim, vocês estão muito calados aí, eu estou ficando preocupado com isso. Vocês estão assistindo aí mesmo ou vocês só deixaram aberto o computador ou o celular e eu estou falando aqui para as paredes de vocês? Tá certo. Pessoal, se vocês têm mais alguma dúvida em alguma outra questão da prova, tipo uma questão que você não conseguiu responder, uma questão que você não conseguiu responder, uma questão que você achou que estava muito difícil, que você queira tirar uma dúvida agora, esse é o momento. Não lembra mais da prova. Ok. Ó, teve uma questão aqui que é a questão 4. Vocês foram muito bem, só que a média dela está muito baixa porque muita gente não fez a prova, né? Aí baixou bastante a média dela, mas quem fez essa questão estava bem de boa. Que era aquela lá pedindo para citar formas de emissão e política de conservação ambiental para diminuir os efeitos desses poluentes. Aí vocês tiraram de lavada, eu gostei bastante das respostas de vocês. Foi bem uma questão bem interessante. Deixa eu ver mais alguma outra questão aqui. Essa daqui também, que é a questão 7, vocês também responderam muito bem. Que era a questão de chuva ácida. Essa vocês também responderam bem, não teve muito problema com ela. E a questão 9 a gente comentou, né? Qual é a questão 9 aqui? Ah, tá. A questão 9 tem um ponto aqui. Deixa eu só colocar aqui a questão 9. Vou tirar um print da questão 9 para a gente comentar sobre ela. Questão 9. Vamos lá. Beleza. Deixa eu travar a questão aqui. Todo mundo consegue enxergar a questão 9 aí? Questão 9 diz o seguinte: o aumento de partículas em suspensão no ar está diretamente ligado ao aumento de temperatura, principalmente em centros urbanos. Levando em consideração esse fato, explique como o aumento da temperatura, mesmo em poucos graus, podem causar desordens ecológicas. Pessoal, essa questão aqui, ela tem um aromazinho assim, sabe? De Enem. Esse cheirinho que vocês sentiram quando vocês estavam respondendo essa questão era o cheirinho da questão do Enem. Esse tipo de questão aqui é muito comum que apareça nas provas de vestibular, porque é uma questão completamente interpretativa. É uma questão que exige que você tenha uma base de ecologia, mas que você saiba aplicar esses conceitos ecológicos em biologia ambiental. Aí é o ponto que vai diferenciar você do seu concorrente, porque muita gente não sabe interpretar. Então, você tem que ser bom em interpretar as questões. Então, vamos lá, vamos responder isso aqui com calma. Não é difícil. Aumento de partículas em suspensão no ar está diretamente ligado ao aumento de temperatura. Pessoal, se você procurar, grande parte dos textos vão falar sobre o carbono que está suspenso no ar, né? O carbono, ele é capaz de quê? Ele é capaz de absorver grandes temperaturas, né? Ele vai absorver uma grande quantidade de calor. Então, é por isso que quanto mais carbono estiver disponível em um ambiente, maior vai ser a temperatura que a gente vai ter naquele ambiente lá. Então, grandes centros urbanos, onde tem uma grande quantidade de emissão de carbono, são locais onde geralmente a temperatura é mais elevada, tá? Então,
Levando em consideração esse fato, explique como a temperatura, mesmo em poucos graus, podem causar desordens ecológicas. Tá. Pessoal, quando você está com calor, biologicamente, você vai ter algumas reações. É, algumas reações que são inerentes nossas, né? Uma das reações que a gente vai ter vai ser o suor. A gente vai suar para diminuir essa temperatura do nosso corpo. Mas quando simplesmente suar não for o suficiente para que a gente possa diminuir a nossa temperatura corporal, a gente vai criar outros métodos. Nós, seres humanos, somos capazes de fazer o quê? Tomar banho, a gente pode entrar numa piscina, entrar no rio, fazer qualquer coisa para diminuir a nossa temperatura corporal. E aí, a gente tem essa capacidade de fazer isso. Só que alguns organismos não conseguem fazer isso. Por exemplo, se você pegar um inseto, se você pegar um anelídeo, se você pegar um organismo mais simples, eles não vão ter essas glândulas sudoríparas que vão gerar essa quantidade de suor, ou eles também não vão ter a inteligência suficiente para que eles possam entrar dentro da água, ou eles podem nem ter capacidade de nado, né? Enfim, eles não vão ter como baixar essa temperatura. Então, assim, quando você fala em uma temperatura de 1 grau, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas é uma temperatura muito pequena, 1 grau é muito pouco. Pessoal, 1 grau é muito pouco para a gente que tem um tamanho considerável, né? Mas 1 grau para um indivíduo como um inseto ou um crustáceo, um animal menor, 1 grau é uma temperatura muito grande, é uma temperatura considerável. E assim, como esse animal não vai ter a capacidade de fazer a diminuição dessa temperatura, o que acontece quando há o aumento de temperatura no nosso corpo? Principalmente vai haver o quê? Degradação de proteínas, certo? Então, as suas proteínas vão desnaturar. Suas proteínas desnaturando, elas não vão funcionar da forma que antes elas funcionavam. E esse indivíduo, provavelmente, ele vai vir a falecer, né? Ele vai morrer. Então, se eu tiro um organismo desse ambiente, o que é que vai acontecer com ele? Esse organismo, ele vai fazer falta na cadeia alimentar. Então, a gente vai ter aquela questão lá da cascata trófica, que vai causar uma desordem ambiental. Então, ó, como que o aumento da temperatura, mesmo em poucos graus, podem causar desordem ecológica? Com o desaparecimento de espécies que não conseguem regular a sua temperatura, e isso vai causar uma cascata trófica. Então, você está vendo que a gente está utilizando conceitos ecológicos para resolver problemas ambientais. É esse ponto que o vestibular vai pedir de vocês. Compreendem isso? Todo mundo consegue compreender essa questão? Beleza. Pessoal, o nosso tempo está acabando porque eu tenho outra reunião com outra turma. Então, eu vou encerrar aqui a gravação, mas eu vou falar com vocês rapidinho.